João Batista não era o sobrenome dele, ele era o batizador, portanto, João. É porque Deus sempre está dizendo o seguinte: não são vocês, sou eu. Não é o seu poder, é o meu. Não é o seu plano, são os meus planos. Eu faço assim. O verdadeiro sumo sacerdote, que deveria ser João, na sequência do seu pai Zacarias, ele não vai para o templo, ele vai para o deserto, dizendo assim: olha, eu não estou dentro deste sistema religioso, eu não faço parte desse sistema falso, eu estou saindo dos brilhos, das pompas do templo grande, estou deixando esta estrutura cara para ir num lugar onde ninguém gostaria de estar. O fato de eu estar no deserto significa que todos nós deveríamos ir para o deserto, ou que talvez nós estejamos no deserto. A Bíblia diz que ele cresceu no deserto da Judéia, e foi ali no deserto que a palavra do Senhor veio a João Batista. Mas ele foi tocado pelo Senhor, no momento certo. Deus pega aquele homem que estava sendo preparado durante todos aqueles anos, como o Senhor fez com Cristo. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Também na plenitude do tempo, da agenda de Deus, o Senhor toca João Batista e diz: é agora, João. E a mensagem de João Batista não era uma mensagem suave. Ele já começa falando sobre o inferno. Ele começa a sua mensagem, as suas campanhas evangelísticas, o seu avivamento espiritual, falando do juízo final. Talvez esse povo que o ouvia na época dizia: mas o Senhor não pode pegar mais leve? Deixe nós nos acostumarmos primeiro com esse seu jeito rude, suas roupas feitas de peles de camelo, a sua comida. Você é todo estranho, você come gafanhoto com mel, você vive nos desertos, você é um ser estranho. Como que você é um pregador do evangelho com essa aparência? Mas João Batista vem com uma mensagem, que era a mensagem que ia trazer aquele povo da escuridão. E a sua mensagem tem como apelo a essência do evangelho: arrependam-se. O problema dos judeus da altura, e talvez seja o problema da humanidade, é que estão tentando ter uma salvação sem arrependimento, uma experiência com Deus sem lágrimas, uma nova vida sem fruto de conversão, sem fruto de arrependimento. Ele converterá através da sua mensagem o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, para que eu, Senhor, não venha e fira a terra com maldição. O ministério de João Batista era algo assim fantástico, porque ele estava trazendo de novo a grandeza de Deus. Ele estava de novo revelando que haveria esperança para os mais fracassados, para os mais pecadores. E a Bíblia diz aqui em Lucas capítulo 1, versículo 15: pois ele será grande diante do Senhor. Esta frase só foi utilizada para Jesus, aqui no mesmo capítulo 1, versículo 31 diz: você ficará grávida, o anjo dizendo a Maria, e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. 32, este será grande. Então nós vemos aqui um grande homem, João Batista, anunciando o grande nome, o grande que é Cristo Jesus. Sempre Deus fez um trabalho de reconstrução, de restauração. Na sua vida, na minha vida, nós pensamos muitas vezes que nós tínhamos chegado ao fim. Esse era o momento, porque Deus havia parado de falar com o seu povo por 400 anos. Entre Malaquias e João Batista há o período do silêncio de Deus. 400 anos
sem nenhuma revelação, sem nenhuma profecia, sem nenhuma aparição, sem nada. E Deus vem quebrar este gelo, este jejum, este silêncio, através de um homem no deserto, lugar mais improvável para você levar pessoas para te ouvir. Aquele deserto era, como todo deserto, um lugar de muito calor, um lugar difícil para andar, sem água, um lugar difícil de estar. Mas a Bíblia diz que as multidões foram para lá. Que está uma lição para nós. Quando Deus está retomando, reconstruindo, restaurando nossas vidas, pode ser que seja no deserto mesmo. Nem sempre Deus nos tira do deserto, mas Deus tira o deserto de nós. Nem sempre Ele leva as multidões para os lugares confortáveis, com ar-condicionado, com beleza, com conforto, com toda a segurança, mas às vezes nos leva para os lugares mais inseguros, porque o deserto era um lugar inóspito, para ali levar uma multidão. Nós somos contra essa estrutura social, corrupta, maldosa, egoística, uma estrutura social injusta, perversa. E ele mostra para nós na sua mensagem que diante de Deus não há melhores, que na igreja todos se sentam lado a lado, e que também o mais rico vai servir o mais pobre, que o culto vai ser agora servo do inculto, e que todos vão se servir mutuamente, porque o reino de Deus nivela, como diz, ele nivelará os caminhos escabrosos. O reino de Deus nivela-nos por igual. Eles pensavam, os judeus da altura, que pelo fato de serem judeus, estavam salvos. Às vezes nós pensamos que por ter sido criados na igreja, estamos salvos. Porque há muitas pessoas orando por nós, estamos salvos. Porque somos alunos da escola bíblica dominical desde pequenininho, estamos salvos. Porque conhecemos a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, estamos salvos. Quando que aqui ele está dizendo, olha, para ser salvo, é preciso passar por um arrependimento genuíno e depois ter fruto do arrependimento. Uma vida de santidade, uma vida com fruto do Espírito, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É a metanoia, a mudança de mente, de natureza, de coração, de propósito, de intenções. Significa eu quero agora o que Deus quer para mim. Portanto, esse arrependimento leva a uma mudança e um abandono do pecado. E que começa a pregar uma mensagem que não se pregava mais, arrependam-se. E que agora começa a dizer às multidões, repartam os seus bens. Todo evangelho, se não for um evangelho social, não é evangelho, como disse João Wesley. Toda transformação pessoal vai implicar numa mudança à sua volta. Quando nós somos transformados, a nossa sociedade se transforma com a gente, porque há um poder de influência de uma vida transformada pelo Senhor Jesus. João Batista foi o que foi, principalmente porque havia uma humildade muito grande no seu coração. João Batista foi o que foi porque não tinha orgulho do que sabia, de quem era e da vocação a que foi chamado. E Jesus começa o seu sermão do monte exatamente com esta palavra principal: bem-aventurados ou felizes ou afortunados sejam ou são os humildes. A única pessoa que Deus usa na sua obra são os humildes. Não são os mais capazes, os mais poderosos, os mais inteligentes, os mais rápidos, mas são os humildes. Aqui estava um homem que não tinha, como disse lá de Jesus, não tinha aparência nem formosura. Assim como em Cristo, João Batista também, nós podemos entender, não havia beleza nenhuma
que agradasse o ser humano. Ele não era uma celebridade do mundo gospel. Ele não estava vestido com roupas de grife. Ele não estava com perfumes caros. Não tinha nos seus pés sapatos caros. Ele era o homem do povo. A mensagem era a mensagem de Deus. O estilo de vida era o mais simples possível. Por que ele comia gafanhotos? Quem é que comia gafanhotos no tempo dele? Os pobres. Se não houver essa identificação do pregador com as pessoas a quem ele prega, dele mesmo, o pregador, o obreiro, o evangelista, o diácono, o cooperador, o ministro de Deus, os líderes da casa de Deus, se identificarem com a igreja, se identificarem com o povo de Deus, que é um povo simples, um povo sofredor, um povo trabalhador, um povo que soa a camisa, que se esforça, um povo que se sacrifica. João Batista estava ali dizendo: olha, eu também estou na mesma condição, também estou na mesma situação, aqui estamos juntos. E ele vem e prega o juízo final. Às vezes, no nosso dia a dia, na nossa rotina, envolta tantas coisas para serem feitas e resolvidas, nós esquecemos que aquele minuto pode ser o nosso último minuto, que aquele dia pode ser o nosso último dia, que tudo aquilo pode acabar com um estalar de dedos. Você está preparado? Está pronto? E quando João Batista chega e começa a batizar lá no Rio Jordão, chega no meio da multidão um outro para ser batizado, chamado Jesus Cristo. E a declaração que João Batista faz diante de Jesus e diante da multidão a respeito de Jesus é a mais bela declaração de todas as Escrituras Sagradas. Quando Jesus vem no meio da multidão, João Batista olha, exclama e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus chega mais próximo ali para ser batizado, João fica todo constrangido e diz: olha, eu não sou digno de fazer o mais humilde serviço. Eu não tenho a honra e a dignidade nem de desatar os cadarços da sua sandália, as correias das suas sandálias. Como é que eu posso te batizar? Como eu posso ter um contato com o seu corpo santo, com o seu corpo sagrado? Eu é que preciso do Senhor. E Jesus lhe responde: João, convém cumprir toda a justiça de Deus. Eu vim aqui para estar no lugar dos pecadores, levar os pecados e as transgressões dos pecadores. Eu estou aqui para me identificar com vocês. Vocês, quando são convertidos e se arrependem, são salvos, são batizados. Eu não tenho pecado, eu sou santo, eu sou Deus, mas eu preciso passar por esse ritual sagrado para que eu possa inaugurar meu ministério, me identificando com vocês, os lavados no sangue de Jesus. E eu trouxe essa pureza para vocês. E João o batiza, e na hora que ele sai, a Trindade se estampa naquele lugar. O Filho está ali, o Pai fala dos céus: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. E o Espírito Santo desce em forma de pomba, o Filho, o Pai e o Espírito. Nós podemos aplicar esta mensagem para os nossos dias, com certeza. O que a vida e o ministério de João nos ensinam? Em primeiro lugar, João foi um homem que não se desviou do propósito de Deus para ele. Ele foi um homem focado na sua missão. Muitas vezes nós vemos pessoas chamadas por Deus para serem e fazerem um ministério específico.
E na caminhada dos seus ministérios, das suas carreiras ministeriais, eles vão fazendo isso, aquilo, e não fazem o que Deus mandou eles fazer. E não é aquilo que Deus disse que ele seja. João, ele foi criado por Deus, ele foi gerado pelo Senhor no ventre da sua mãe, para que ele fosse o quê? Um preparador do caminho do Senhor Jesus. Para que ele viesse anunciando a mensagem de salvação, e a muitos ele converteu. E ele foi este homem que, quando perguntaram, mas quem é você? Você é Elias? Você é alguns dos profetas? Você é Cristo? Confundiram João Batista com Cristo. E ele, na sua humildade, disse: eu sou uma voz. Uma voz. Mas é uma voz que proclama a palavra de Deus. Homem focado na missão, que não teve medo de apontar o pecado de Herodes, o rei da época, que estava em adultério, e inclusive pagou com a vida, pelo fato de apontar os pecados, ou o pecado do seu rei na ocasião. Portanto, João Batista foi tão incrível no que foi e no que fez, que ele foi elogiado por Jesus. Jesus o chamou de meu mensageiro, Lucas 7:27, e completou: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. A Bíblia fala que aquele que se exalta a si será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. João entendeu que esse Cordeiro de Deus não tira só o pecado do mundo, mas ele tira o meu, o seu, os nossos pecados. João entendeu que não há como servir a Deus senão com um coração puro. Ele mesmo teve esse coração puro. Homem focado numa missão. Eu tenho uma missão. Eu não sou qualquer um. Eu não faço o que todo mundo faz. Eu não sou da multidão. Aliás, eu estou indo contra a multidão. Nessa nossa caminhada, queridos, nós vamos encontrar algumas distrações. Os filmes, as novelas, os desenhos, as reportagens e não sei o quê, e tanta gente chamando e querendo isto e falando aquilo, e às vezes muita coisa que não tem nada de edificação. E o Senhor diz: foco na missão, foco na palavra, foco na igreja, foco nos céus, foco na volta de Jesus, foco na cruz, foco no Espírito, focalizados, sintonia, mesma sintonia. João Batista não se deixou perder pelos devaneios, prazeres da vida passageira. Ele sabia que após a vinda de Cristo, já a sua vida caminharia para o final. Como de fato, logo depois desse grande ministério, esse estratosférico ministério, ele é preso e é decapitado. Mas o seu ministério continuou e continua na vida da igreja. É importante começar bem, terminar bem. Socialmente falando, João Batista não terminou bem. Foi martirizado. Mas diante dos céus, ali estava um homem aprovado. Recebeu o selo da aprovação de Deus. E sempre que nós chegamos no nosso limite, Deus entra com a sua provisão, com a sua força, com a sua graça. Você pode ir deitar na sua cama numa noite derrubado, fracassado, falido, e você pode se levantar de manhã outra pessoa. Porque a Bíblia diz que durante a noite Ele refaz as forças e que Ele nos ensina durante as vigílias da noite.
E no nosso despertar pela manhã, um novo começo, podemos levantar dizendo: o que aconteceu? Estou forte fisicamente, forte emocionalmente, forte espiritualmente. Porque no dia anterior houve uma busca, houve orações sinceras, houve um espírito quebrantado e contrito diante do Senhor. A Bíblia diz: eu não desprezarei os contritos e abatidos de espírito. E o Senhor trabalha para que as nossas forças se renovem, nós levantemos de novo para fazer a obra que Deus nos deu a fazer. Confie em Deus, confie no Senhor. Enquanto não chegar o nosso fim, nós teremos que estar na posição que Deus nos colocou. Enquanto Ele não declarar um ponto final, nós temos que fazer essa história acontecer. Porque os planos não são nossos, são os de Deus. Os sonhos não são nossos, são os sonhos de Deus. A força para a realização de tudo isso não é de nós, é do Senhor. E hoje Ele está dizendo: desperta tu que dormes. Você que está desgarrado, volta. Você que esfriou, se aqueça. Você que está longe da comunhão, se aproxime. Você que está desanimado, se fortaleça. Você que está caído, se levante. Porque Deus está no seu trono. E Ele faz coisas maravilhosas hoje, nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos empregos. Ele está fazendo coisas maravilhosas, porque Ele é maravilhoso. E quando os nossos olhos são tirados dos problemas e são colocados em Deus, quando nosso coração é tirado de nós mesmos, nosso coração é colocado na cruz, no trono, nos céus, os céus se abrem, o poder de Deus age, e nós passamos a novamente viver o melhor de Deus para nós.